Rainha, você sabe qual é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Tô trazendo esse assunto aqui porque ontem, uma rainha me mandou uma mensagem perguntando pra mim o que eu achava sobre ela fazer um curso de administração ou um curso de logística. Na hora, gente, eu percebi que ela não estava pensando no propósito dela. E Napoleão Hill, ele fala, no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala muito sobre a forma como nós pensamos e a forma como nós não pensamos. Nós não pensamos naquilo que nós queremos de verdade para nossa vida. E o fato da gente não pensar naquilo que a gente quer de verdade para nossa vida faz muitas vezes a gente achar que a gente não sabe nem qual é o nosso propósito. Quando você pensa no que você quer de verdade para sua vida, aí você se vê uma pessoa num curso de administração, o que você faz lá? O que você quer com aquilo? Aonde você deseja chegar? Aí eu me coloco e me vejo num curso de logística. O que eu quero com esse curso? O que eu desejo alcançar? Por que eu quero fazer esse curso? Qual que é o meu propósito, o meu objetivo? Propósito, gente, é objetivo do que você quer alcançar na sua vida. Mas muitas vezes a gente não para poder pensar no que a gente quer. A gente vê as pessoas fazendo tantas coisas e a gente começa a achar que a gente está muitas vezes ficando para trás, né? E aí a gente quer correr para poder alcançar, para poder se destacar também. E Napoleão Hill fala no livro Quem Pensa Enriquece muito sobre a forma como a gente vai lidando com as coisas, sabe? Primeira coisa, quando a gente está falando sobre crescer, sobre prosperar, a gente tem que entender, quem sou eu, qual que é a imagem que eu tenho de mim, qual a imagem que eu quero ter de mim daqui 5 anos. Eu fiz, há um tempo atrás, já deve ter uns 3, 4 anos, uma live onde eu falei bastante disso sobre o poder da autoimagem. E lá eu falava algumas coisas que eu queria pra mim, eu coloquei um prazo de 6 meses, E a gente tá falando aqui de 3 anos, então muita coisa já aconteceu. Mas muita coisa aconteceu por quê? Porque eu não parei de olhar para o meu objetivo, para o meu propósito, de olhar para aquilo que eu quero. O que você quer quando você fala, eu vou organizar as minhas finanças? Aonde você quer chegar? Quem prospera junto com você? E aí, o que você ganha se você se organizar financeiramente? O que você perde se você se organizar financeiramente? O que você ganha se você fizer administração, logística, moda, música, agronomia? O que você ganha? Como que você se vê nessa profissão? É isso que vai te dar retorno financeiro. Porque muitas vezes a gente estuda, para algo, para uma profissão, que na verdade a gente nem sabe por que tá fazendo aquilo. E eu não tô falando aqui para adolescente que ainda tem que fazer um teste vocacional, que não passou por nada na vida. Eu estou falando aqui para mulheres que têm mais de 30 anos, que é o meu público. São mulheres e homens acima de 30 anos, são pessoas que já têm experiência, são pessoas que já poderiam estar pensando no que querem para a vida. Bob Proctor, é um cara que eu gosto muito de ouvir as palestras dele. Ele conta, que ele não tinha uma autoimagem favorável. E ele conta que durante a escola, a professora entregou para ele um boletim com as notas, que não eram boas notas, as melhores notas. Era bem baixo, bem na média, vamos colocar. Mas isso não impediu que ele se visse grande, não impediu que o desejo que ele tinha de prosperar e de crescer, fosse diminuído. Ele pensava sempre no que ele queria e ele pensava nisso todos os dias. Então, independente da área que você quer atuar, independente do que você quer fazer na sua vida, você precisa pensar nisso todos os dias e entender se as coisas que você está escolhendo, elas fazem sentido, se elas te levam para esse lugar ou se elas te afastam desse lugar. É igual um avião, O avião, ele não decola sem um plano de voo. Como é que você muitas vezes quer fazer as coisas sem ter um plano de voo? Por quê? Porque vai ter turbulência. Quando tem uma turbulência, o que acontece? O avião ele se desvia da rota. Mas ali, automaticamente, depois da turbulência, ele volta a cumprir o plano dele para poder chegar no lugar que ele
Precisa, porque ele saiu dali com um plano. A mesma coisa serve para a nossa vida. Se você não tem um plano de voo, se o seu avião é perdidão, essa viagem que você está fazendo que se chama vida, diante das turbulências você para. Às vezes a turbulência é uma pessoa que está te chamando para uma coisa que não tem nada a ver com o seu objetivo e você está indo, aceitando essas turbulências e depois você fala assim, ai, não deu certo porque aquele dia eu fui fazer X coisa para fulano não é culpado. Fulano não tem o seu plano, ele tem um plano de voo dele. Você tem o seu, você sabe o seu e você precisa defender o seu plano de voo. Então, antes de você buscar qualquer coisa na sua vida, entenda o que você quer com aquilo. Entenda qual é o caminho que você quer fazer, onde você quer chegar, qual que é o plano de voo que você tem, rainha, para poder decolar, para poder entrar nesse avião, sabe, com força, com garra e persistir e não desistir no meio das turbulências, porque elas vão vir. E aí, se você não souber o que você quer e se você não tiver bem definido aí na sua cabecinha, na sua mente, o seu plano, simplesmente você vai desistir. E isso é muito ruim. Por quê? Tem muita gente adulta que começa muita coisa e não consegue terminar. E quando a gente começa uma coisa e não consegue terminar, a gente se frustra. E isso vai moldando a nossa autoimagem. A autoimagem não é nada mais, nada menos do que aquilo, a forma como você se vê. Se eu não tenho um compromisso com as coisas que eu falo, que eu vou fazer, eu mesmo não acredito em mim. E pra gente poder dar certo na vida, a gente tem que ser o primeiro a acreditar.